Pois é, galera, com a nova derrota do Luffy, parece que o Sanji ele vai ter que apelar pro estilo Nitório dele para conseguir enfrentar o Kaido sozinho. Capítulo 1013 de One Piece, intitulado Anarquia na BM. Aqui a gente vai começar fazendo umas referências sobre esse título, porque para quem não sabe, o bando do Kid ele é caracterizado todo na era vitoriana, justamente onde surgiram vários movimentos políticos, entre eles a anarquia. E se a gente reparar em alguns golpes do Kid, eles fazem homenagem a coisas que remetem ao movimento punk anarquista da Inglaterra, como por exemplo, o que a gente viu nesse capítulo, o Punk Gibson, que homenageia a marca de guitarras Gibson e também a Punk Rotten. Inclusive a banda punk e anarquista Sex Pistols tem uma música chamada Anarchy in the UK, um clássico que todo punk anarquista conhece e que nesse caso se transformou, foi adaptado para Anarchy in the BM. Muito legal essa referência que o Marco Said ele postou lá no grupo do canal no Facebook. Mas sabe outra coisa que também é bem legal? Aprender japonês. Ja, hanashi o suru mae ni chotto kiite kudasai. Nihongo o manabitai nara sore de sono jikan wa ima da. Kore kara Nihongo Premium wa hajimeteiru. Kono programa no nayou de wa anime ya manga ya pop culture nado desu. Totemo tanoshii benkyou suru hohou desu yo. Hai, omae tachi wa shirimasen deshita ga, watashi mo Nihongo o sukoshi dekiru. Mada jikan ga aru demo, sono chance wa muda ni shinai de. Hora hora! Hayaku ikenasai. Pois é, galera, as matrículas para o Nihongo Premium estão abertas, mas se liga que o tempo tá acabando. Esses são os últimos dias, então se você tiver interesse, corre lá para saber mais sobre o curso, questão de método, valores, tudo, todas as informações que você quiser, é só acessar o primeiro link na descrição ou o comentário fixado que vai estar ali embaixo nesse vídeo, beleza? Não perde que tá acabando. O capítulo começa com o confronto da Nami e a ult, e ela tentando usar o Tornado Tempo na ult, que de primeiro eu pensei, caraca, isolou ela, mas na verdade não, ela conseguiu desviar, infelizmente. E assim, bom, um detalhe que eu não queria ter notado, mas acabou sendo o caso, dá pra ver na lateral da roupa da Nami que a roupa ela tá bem pra cima e não tem nenhuma marca de calcinha, né? Então fica aí a curiosidade. Mas definitivamente não ia ser um golpe que ia fazer muito dano na ult, infelizmente, só que eis que chega a Big Mom pra fundir entre aspas, né? Fundir, para fazer uma fusão ali de técnica entre os três homes, incluindo a Hera, o novo home dela, para conseguir aplicar um golpe chamado Mazer Cannon, que consegue perfurar a ult de um jeito absurdo. Aquele oco foi bem largo. Mas antes da gente falar do dano que ela sofreu, esse golpe muito provavelmente é uma referência também a uma arma usada na série Godzilla, muito parecido, né? O efeito de raio laser é muito parecido com o da arma e com a estética da própria fusão dos homes que teve nesse capítulo, né? Então ficou muito clara a referência e o dano que é causado, inclusive, muito parecido, né? O efeito visual muito parecido também com o laser do Kizaru. Enfim, é aquilo, né? A Big Mom tendo que precisar de todos os homes dela para fazer algo que o Kizaru ele simplesmente faz com um dedo. Mas a grande pergunta que fica a partir disso é se a ult ela foi realmente derrotada, porque o dano que ela sofreu aqui foi muito grande e ela continuou no chão até o final do capítulo. Pode ser que ela venha a se levantar e pode ser que o Page One também venha a se levantar, que também levou um porradão na cara da Big Mom capítulos atrás. Então esses dois sofreram na mão da Big Mom, mas cara, tem toda a situação do Sop e da Nami e esses sendo os prováveis rivais deles nesse arco, e eu fiquei pensando, não pode ser o caso, não pode, eles não podem ter sido derrotados porque tá quase profetizado que eles têm que ser derrotados pela Nami e pelo Sop, ainda mais pelo envolvimento que teve, né, no capítulo anterior da Nami com a ult, essa rivalidade de querer proteger a Otama. Então eu acredito que sim, eles vão voltar a se levantar para a Nami e o Sop eles conseguirem finalizar os dois, mas é uma pena que eles não venham a derrotar esses dois de forma plena, né, com eles com a barra de vida em 100%. A Hera inclusive interage com o Prometheus e dá um fora nele dizendo que não vai ser namorada dele, e eis que aparece o Zeus. Finalmente ele aparece e a Nami simplesmente virando a cara pra ele, não querendo papo com o Zeus, e ainda assim ele tentando ali mediar a situação, né? Ele mais estava no lado da Nami, mas ao mesmo tempo ele estava pedindo desculpa pra Big Mom, pedindo misericórdia, que se a Big Mom não quisesse mais ele, que não matasse ele, que ele iria embora, e no fim das contas ele tenta se sacrificar pela Nami, porque ele viu que realmente a vida dele não ia valer mais nada
pra Big Mom, então tá aí, né? Finalmente a gente vê o momento em que o Zeus ele cria coragem e vai pra cima da Big Mom. Ele se sacrifica pela Nami contra a Big Mom, só que obviamente isso não é suficiente, porque a Big Mom simplesmente agarra ele e parte da alma dele sai. A gente vê isso pela primeira vez. Como exatamente funciona o método de você conseguir extrair, você eliminar uma alma sua, né? Uma parte da sua alma, como por exemplo os homes dela. Então a gente viu como funciona. Provavelmente ela tem que segurar o home para assim conseguir extrair parte da alma dele, né? Só que extrai só uma parte e o resto ele deixa pra Hera devorar. Só que existe um detalhe ali. Por mais que a Hera ela tenha conseguido devorar os Zeus, existe também o fato de que o bastão ele também entrou junto na boca da Hera. Então provavelmente o Zeus ele vai devorar algumas nuvens e ele vai conseguir sair de dentro da boca dela. Com certeza ele não vai ser morto, só que depois que ele conseguir sair da boca dela, aí sim, definitivamente ele vai pro lado da Nami. E tomara que a Big Mom não esteja no caminho para conseguir pegar a alma dele de volta, né? Não conseguir eliminar ele e assim ele provando o valor dele, se sacrificando pela Nami nesse capítulo, ela com certeza vai se tornar amiga dele de novo e usar ele como um pet. Inclusive dessa forma, com um novo upgrade que é o Zeus, pode muito bem ser o caso dela agora ser capaz de derrotar a Ult, que mesmo nerfada, né, a gente fica se perguntando se ela conseguiria derrotar a Ult se não tivesse agora Okada. Mas de qualquer forma vai ser um upgrade muito bom pra ela. Ainda mais que o primeiro golpe que ela deu na Ult foi um golpe de eletricidade e o próximo que ela provavelmente vai dar com o upgrade do Zeus, vai ser um muito maior. E depois, para salvar eles, aparece o Kid, primeiro parando a espada da Big Mom com relativa facilidade. Algo que a gente viu que o Jinbe ele teve uma certa dificuldade ali para conseguir parar. Ele parou ali, mas ainda assim ele foi isolado. Talvez, né, no caso, no primeiro momento, se o Kid ele continuasse tentando segurar a espada dela, ela fizesse a mesma coisa, colocasse mais força e assim conseguisse isolar ele para longe, assim como ela fez com o Jinbe. Mas ainda assim, vamos dizer que foi um feito relativamente pareado entre os dois ali, né? Só que logo depois ele pega a cabeça dela e afunda no chão com toda a vontade do mundo. Óbvio, ela fica com as pernas dela pra cima, né? Já que ela é um completo meme, só que óbvio que ela não vai sofrer dano nenhum com isso. Já tem até fanart reproduzindo o futuro do Kid sendo o mesmo do Luffy nesse capítulo. Mas o que impactou mesmo, não tem como negar, foi a última página do capítulo. Aquela última página, quando a gente vê o capítulo, a gente vira a página e pau, do nada, o Luffy sendo jogado lá de cima, a gente para e pensa, caraca, mano, o que aconteceu? E muita gente ficou carente, né, de não ter visto o que diabos aconteceu, e eu particularmente preferi muito mais assim a cena do que se a gente tivesse visto passo a passo ele sendo isolado lá de cima. Porque, querendo ou não, seriam golpes que a gente já viu acontecendo, né? Basicamente seria o Luffy ele levando porrada, tentando dar porrada e levando porrada até que a vida dele iria se esgotar e ele seria isolado lá de cima. Então, pra mim foi perfeita essa cena ser colocada dessa forma, já com o resultado da batalha, conseguiu impactar pra caramba, pelo menos pra mim, e a expressão do Kaido foi algo que realmente pra mim foi a cereja do bolo ali dessa cena, né? Ele todo lá com a mão na cara, quase como se ele tivesse decepcionado e ele tivesse tido falsas esperanças, porque ele claramente quer um grande desafio, ele reconhece que o Luffy ele conseguiu ser capaz de manter a luta dele pelo menos por um tempo, mas que não tinha como. O ideal era ele ter feito, era ele ter ido com tudo, era ele ter eliminado o Luffy de uma vez por todas, porque eu acho que não é nem pelo Luffy, eu não acho que não é nem pensando na aliança, na esperança da aliança, é pensando nele próprio. Eu acho que ele se deu essas falsas esperanças de que ele poderia ter um combate digno, só que ele viu que não era nada, no fim das contas. O Luffy ele ainda não foi capaz de conseguir entregar esse desafio pra ele, então por isso é que ele se sentiu decepcionado dessa forma, é por isso que ele tava com a mão no rosto nesse capítulo. Ele tava, cara, não acredito, eu só criei expectativa pra me decepcionar no final. E por mais que a gente esteja correndo o risco agora do Luffy ele ter que correr mais uma maratona pra chegar até o Kaido, quando eu paro pra pensar na possibilidade dele cair coincidentemente no navio do bando da Big Mom lá no mar, eu só consigo achar graça disso. Inclusive complementaram dizendo, imagina ele caindo no colo do Katakuri que sempre esteve no navio lá do lado de dentro, falando assim,
Não, relaxa, meu amigo. Nós vamos enfrentar o Kaido agora juntos. Ou será que o Sanji ele vai conseguir salvar o Luffy com o Skywalk dele? Será que o Momonosuke, usando as nuvens dele, vai conseguir salvar o Luffy? Ou será que o Onigashima já tá acima de terra firme para assim ele cair em terra e não cair no mar? Mas uma possibilidade que está sendo criada com isso é o Yamato ele conseguir ser o responsável por salvar o Luffy, porque já está sendo construído há algum tempo, né? Todo esse novo cenário de batalha onde o Yamato ele vai participar dessa luta. Pode ser que ainda o Momonosuke ele participe fazendo alguma coisa nessa luta, apesar dele não estar indo agora diretamente para cima do Kaido, né? Só o Yamato que esteja com essa vontade, né? Com essa intenção de ir até ele, então pode ser que essa interação já aconteça a partir de agora, dele salvando o Luffy a partir de agora. E como isso seria possível caso ele tenha uma determinada fruta? Lembrando, galera, aqui contextualizando um pouco para vocês, que muito provavelmente o arco de Wano ele também carrega uma certa referência aos 4 símbolos das constelações chinesas, que depois elas vieram a se tornar, né, uma cultura que foi exportada para o Japão e passou a ser adaptada como os guardiões do Japão, que seriam a figura do dragão azul, a fênix vermelha, a tartaruga preta e o tigre branco. Essas 4 criaturas seriam referências a personagens que já estão, e eu já falei sobre isso aqui no canal em algum vídeo um pouco mais antigo, que muito provavelmente essas criaturas são referências a personagens que a gente vê no arco de Wano. Obviamente não necessariamente com a mesma tonalidade de cor, mas ainda assim, pelos animais dá pra gente conseguir fazer uma adaptaçãozinha. Como por exemplo o dragão azul, que seria referência ao próprio Kaido, a fênix vermelha, que apesar de não ser vermelha, seria uma referência ao Marco, a tartaruga preta, que seria o mais difícil, mas como é uma tartaruga que possui um rabo de cobra, talvez seja uma referência ao próprio Orochi, que também possui várias cabeças de cobra entre aspas. E por último, a presença do tigre branco. Lembrando que o Yamato ele tem uma temática de cor relacionada à cor branca, então pode muito bem ser o caso dele ter essa fruta, a fruta Neko Neko no Mi modelo Byakuou. E essa criatura, esse animal tem a habilidade de controlar os ventos e quem sabe até mesmo conseguir voar. Então fica aí a possibilidade dele salvar o Luffy ainda enquanto o Luffy ele se encontra em queda livre, antes dele ainda cair no mar. Galera, lembrando que toda semana tem vídeo de One Piece aqui no canal, então se você ainda não for inscrito, esse é o momento da sua vida. Se inscreve para não perder os próximos vídeos e aproveita também para ativar o sininho e não perder a notificação desses próximos vídeos que vão sair sempre aqui. Beleza, galera? Até a próxima. Tchau!